Amém, reverendo? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículos do 14 ao 29. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar sobre a importância do jejum. O que o jejum representa para nós cristãos e qual a necessidade que nós temos de entender essa importância para o nosso crescimento, para a nossa intimidade com o nosso Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, a partir do versículo 14 está escrito: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Com quem? Com os discípulos. Eram 9 discípulos que estavam ali discutindo com os escribas. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes ou range os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu o seguinte: desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Jesus, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe então Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Meus irmãos, um texto da palavra do Senhor que é claro que está enfatizando o poder de Cristo, a incredulidade dos discípulos, a maneira como os discípulos se portaram diante desse jovem que estava possesso, que a mudez, a falta de fala, a falta de ouvir desse jovem se dava porque havia uma casta de demônios, bem assim podemos dizer, bem dura, bem teimosa. Contudo, meus irmãos, Jesus Cristo houvera saído de oração e de repente ele encontra os seus discípulos em meio a algumas discussões. E esses discípulos estavam ali discutindo com os escribas a respeito de muitas coisas. Esses 9 discípulos de Jesus Cristo estavam no vale sem poder espiritual. Esses discípulos, meus irmãos, estavam ali com um grande fracasso diante deles.
Porque um pai pede desesperadamente aos discípulos que andavam com aquele que operava milagres, estavam ao lado e sendo ensinados por aquele que tinha o poder em suas mãos, logo fracassaram diante do inimigo, estavam diante da cara do inimigo e de uma certa forma foram envergonhados. Os discípulos, meus irmãos, agora, neste momento, envergonhados, não tiveram sucesso porque estavam envolvidos em discussões com os escribas. Enquanto Jesus saíra de um momento de oração, de um momento particular com Deus, agora os discípulos, em vez de continuarem proclamando em nome de Jesus Cristo curando, eles param para discutir, eles param para ter algumas falas, em rebater e combater algumas ideias. Enquanto eles faziam isso, havia um jovem em que o diabo livremente estava tomando esse jovem, em que ele estava agindo de uma forma livre, confrontando os discípulos, e os discípulos estavam então naquele momento perdendo tempo, enquanto o nosso adversário não perde tempo. Meus irmãos, muitas vezes a discussão ela é saudável, muitas vezes a discussão ela é necessária. Contudo, passar vários tempos e tempos discutindo e fazendo que a obra do Senhor ela não continue, muitas vezes se torna uma estratégia do inimigo para que as pessoas estejam presas a discussões e ele livremente faça o que veio fazer: destruir, tirar-nos novamente ou tentar nos tirar a ideia de que devemos nos prostrar diante do Senhor, que devemos ter essa ação de nos rendermos aos seus pés. Contudo, meus irmãos, infelizmente nos dias de hoje também nós temos enfrentado muitos crentes em que estão envolvidos em discussões e discutem nos retiros, nos congressos, na escola bíblica, em cursos bíblicos, mas muitas vezes são esses que nunca tomam a iniciativa de agir, sabem muito, fazem pouco ou nada, falam muito, discutem muito, mas trabalham pouco. Enquanto, meus irmãos, a igreja muitas vezes, ou muitas pessoas, discutem a teologia, o mundo perece. Os discípulos aqui nesse texto, eles estavam sem nenhum fortalecimento espiritual, se podemos dizer assim, para enfrentar aquela caça de demônios. Os discípulos agora, eles não pararam, não tiveram tempo nem para orar e nem para jejuar. E quando eles indagam a Cristo Jesus, falando: Jesus, por que nós não podemos expulsar esses demônios? Jesus Cristo fala no versículo de número 28 que olha, esse tipo de demônio só sai com oração e com jejum. A oração, ela tem justamente, meus irmãos, essa ação de nos fortalecer em buscar o poder que vem do alto. E o jejum, meus irmãos, faz com que a gente se esvazie de nós mesmos, para realmente sermos revestidos com o poder do alto. Os discípulos, eles não tinham nenhuma condição, porque eles não pararam um pouco de tempo para orar. As mentes deles não estavam revestidas do poder. A vida deles, espiritualmente falando, estavam cheios de si e poucos de Deus. E quando nós vemos, meus irmãos, sobre a necessidade iminente que nós temos nos dias de hoje, de pararmos um pouco para orarmos e também jejuarmos, eu quero falar sobre jejum, porque muitas vezes nós esquecemos sobre a importância do jejum. E aqui nesse texto nós vemos claramente que o próprio Cristo Jesus enfatiza também a importância do jejum. Um grande pregador chamado John Wesley, ele fala que algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das escrituras, mas também ele fala que outras têm menosprezado por completo a ação de jejuar. E hoje, meus irmãos, quando nós falamos sobre jejum, quando nós somos ensinados a respeito do jejum, muitas vezes nós a desconsideramos. A oração, ela nos fortalece sim, mas o jejum é importante também para a nossa vida.
Uma coisa que precisamos entender sobre o jejum, ela tem dois lados. O primeiro lado do jejum é a ausência que muitas vezes nós temos em fazê-lo, ou seja, pessoas que nunca jejuaram e nunca se preocuparam com isso. É fato, meus irmãos, que quando nós lemos a palavra do Senhor, nós não vemos assim um mandamento direto a respeito de que devemos jejuar, mas em nenhum momento nós vemos também na palavra do Senhor a Bíblia deixando esse assunto tão importante ausente das Escrituras. Por outro lado, meus irmãos, existem pessoas que jejuam constantemente, mas não sabem como fazer, não sabem nem por que estão jejuando. E se nós olharmos bem, essas duas classes de pessoas, elas andam erradas. Umas são aquelas que desconsideram, acham que não são importantes o ato de jejuar. E temos a outra classe de pessoas que jejuam muito, mas estão aqui fazendo de uma forma errada e nem sabem por que estão fazendo. Então, o que podemos dizer do que não é jejum? Jejum, meus irmãos, não é automortificação e flagelação do corpo. Existia uma época, meus irmãos, em que, principalmente na Idade Média, em que os resultados excessivos das práticas ascetistas, que quando eles falavam que era necessário mortificar o corpo, que era necessário flagelar o corpo como ato de jejum, como ato de santificação, como ato de purificação, muitas vezes essas ações não traziam purificação e muito menos a santificava. Contudo, meus irmãos, as pessoas consideravam que já como havia um declínio profundamente interior, muitas vezes faziam isso de forma externa, dizendo: eu preciso flagelar o meu corpo, eu preciso maltratar o meu corpo como uma ação de purificação, como uma ação de que eu estou negando a carne. E outro dia pecava da mesma forma, em outras circunstâncias deixava de adorar o Senhor. Então nós precisamos entender que jejum não é auto se flagelar, não é auto mortificação da carne. O jejum, meus irmãos, não pode ser levado como apenas uma cultura moderna que vai reagir fortemente, que vai, meus irmãos, nos trazer um superpoder espiritual. Precisamos entender também que jejum não é uma moeda de troca. Meus irmãos, nós temos visto muitas pessoas jejuando em busca de trocar com Deus algum favor. Eles jejuam, eles passam momentos sem comer, muitas vezes até mesmo oram, mas o propósito do jejum é apenas dizer ao Senhor: Senhor, eu vou sacrificar um pouco de tempo, ou por um período de tempo deixarei de comer, para que o Senhor me abençoe. Meus irmãos, o que recebemos do nosso Deus não são ações das nossas vidas, não são as boas ações que nós provocamos, não são as coisas boas que fazemos para Deus. Tudo que recebemos dele é misericórdia, é graça derramada. Então nós não podemos usar o jejum como ato de uma moeda de troca. Eu faço, o Senhor me abençoa. Eu fico um tempo sem comer, eu fico um tempo sem realmente me envolver com algumas coisas do mundo, e com tudo isso eu quero que o Senhor me abençoe da maneira e da forma como eu jejum. Jejuar, meus irmãos, não é greve de fome, cujo propósito é adquirir poder político ou atrair atenção para uma boa causa. Muitos nós vemos aí, muitas ações que as pessoas entram em greve de comida para um ato, como nós falamos aqui, para um ato político. Olha, já vimos isso várias vezes, políticos, pessoas de grande importância, pessoas com grande fama, fazendo greve, até mesmo jejum, para protestar contra alguma coisa ou a respeito de alguma coisa. Mas jejum não é isso. A característica bíblica do jejum não é para provocar ou adquirir poder político, e nem muito menos para atrair uma atenção por alguma boa causa. Jejum também, meus irmãos, não é dieta de saúde. Apesar que o jejum, ela nos ajuda, sim, nos ajuda
a melhorar um pouco do nosso corpo, das células, enfim, o jejum também tem os seus benefícios corporais. Porém, se nós buscamos fazer jejum para Deus, nós não podemos usar isso também como uma forma de acentuarmos a abstinência de alimento para propósitos físicos, né, como muitos fazem. Oh, meus irmãos, não, o propósito do jejum não é questão de boa qualidade física, não é apenas uma questão de boa qualidade de alimentação, ela é muito mais profunda do que isso. E o que nós podemos então ver? Se jejum não é automortificação, nem flagelação, se jejum não é uma moeda de troca, se jejum não é uma greve de fome, se jejum não é uma dieta de saúde, então o que a Bíblia pode nos falar a respeito do jejum? O jejum bíblico, meus irmãos, são meios que nós usamos como forma assim de abstinência de alimentos, sólido ou líquido, executando às vezes água, mas o propósito que o jejum apresenta, biblicamente falando, é uma estreita relação íntima com Deus. O propósito do jejum é estreitar esse relacionamento com Deus, é abster-se de alguma coisa, mas com o propósito de estar mais íntimos, mais chegados, mais entrelaçados com Deus, a sua palavra e com a sua vontade. Nós percebemos isso, meus irmãos, no texto que até uns dias atrás eu preguei sobre Josafá, em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 3, nós vemos claramente Josafá apregoando um jejum em todo Judá, para que buscar ao Senhor. E qual era o propósito disso? É que todo o povo pudesse estar mais íntimo de Deus e entender quais eram os propósitos do Senhor, de buscar a face do nosso Deus, de realmente fazer as escolhas certas conforme a vontade do Senhor, de ter um momento de jejum, homens, idosos, mulheres, jovens, idosos, crianças, para que elas pudessem verdadeiramente abrir mão de um pouco deste eu, de nós mesmos, e entendermos qual é a vontade do Senhor, qual é o propósito do nosso Deus concernente à nossa vida, de termos, sim, meus irmãos, um pouco do esquecimento de quem nós somos, para que Ele seja o maior e seja o melhor em nossas vidas. E vemos vários outros exemplos na palavra do Senhor, como em Joel capítulo 2, que como a forma de o Senhor derramar o seu Espírito sobre toda a carne, a forma de Deus operar sobre os homens do seu poder, vinha também através de que homens sairiam, de que sacerdotes, os anciãos, os levitas, os homens, as mulheres, as crianças pudessem congregar, e nessa congregação estariam em jejum, e nessa ação de jejum invocar o poder divino do Senhor. Volto a dizer, propósito do jejum, propósito de buscar o Senhor, propósito, meus irmãos, de que Deus se manifeste muito mais profundamente na nossa vida. Isso nós vemos relatado. E Jesus Cristo, meus irmãos, Ele não jejuava para provocar um ato de abstinência de alimentos para que pudesse ter um corpo melhor, porque Isaías fala que não havia nele beleza nem formosura. Jesus Cristo, Ele não jejuou para buscar de Deus uma troca de favor. Jesus Cristo, Ele não procura jejuar para protestar por algum benefício. Ele o faz porque Ele deseja ter intimidade com Deus. 40 dias e 40 noites, diz a palavra do Senhor, de antes de Ele ir para o deserto, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo, como está escrito em Mateus capítulo 3 e 4. Mas o propósito que Jesus Cristo tinha era ter proximidade com o Pai, é de ter intimidade ainda mais profunda com o seu próprio Pai. Então o propósito que Jesus teria, senão de um maior relacionamento com Deus, com o Pai, algo que fez durante todo o seu ministério, permanecer firme, para que, mesmo que diante as tentações, apesar que Ele não podia ser tentado porque Ele era Deus,
E Deus não pode ser tentado, mas ele fazia isso para testificar e para exemplificar que todos aqueles que jejuam com o propósito de ter mais intimidade com Deus, de desfazer de si mesmo, de se, vamos dizer, esvaziar-se, para que realmente Cristo, para que Deus seja poderosamente na vida dele, é algo totalmente benéfico. Interessante, meus irmãos, que em 1756, o rei da Inglaterra convocou um dia solene de oração e jejum por causa de uma ameaça de invasão por partes dos franceses. E tinha nesse dia um homem de Deus, a qual nós citamos no início. Esse homem, esse pastor chamado John Wesley, ele registra esse fato em seu diário no dia 6 de fevereiro. E ele diz que o dia de jejum foi um dia glorioso, tal como Londres raramente tem visto desde a restauração. Cada igreja da cidade, segundo o seu diário, ele diz que estava mais do que lotada, e uma solene gravidade estampava-se em cada rosto. O que ele diz ainda mais? Certamente Deus ouve a oração e haverá um alongamento de nossa tranquilidade. Ele ainda escreveu na nota de rodapé desse diário dizendo: a humildade transformou-se em regozijo nacional, porque a ameaça de invasão dos franceses foi impedida, porque uma igreja estava convocada pelo rei da Inglaterra, para que nesse dia homens e mulheres pudessem estar orando e jejuando, ou seja, tendo um momento de invocar o poder de Deus, e ser aperfeiçoado pelo poder de Deus, e ser municiado por este poder, para resistir todas e quaisquer tentativas do inimigo. Pastor John Piper, ele explica que o jejum deve ser constituído em nossas vidas como uma maneira de buscarmos a plenitude de Deus. É a maneira que nós usamos dessa ação de nos envolvermos ainda mais, para que a plenitude de Deus seja realmente diante de nós um fato, e não apenas, meus irmãos, uma história contada, que quando Moisés também jejuou, como Elias também jejuou, como outros homens de Deus que na antiguidade jejuaram, como forma de ter intimidade com Deus. Façamos isso, meus irmãos, também. Portanto, fica bem claro, meus irmãos, que jejum é para se obter uma maior comunhão com o Senhor e não favores terrenos. Infelizmente, meus irmãos, temos crentes até o dia de hoje tentando barganhar com o Senhor Deus para obter bênçãos materiais, e estão esquecendo do bem maior, do ato de jejuar, do ato de se abster, do ato desses momentos de meditação, de buscar a face do Senhor, que é, qual é o bem maior, acompanhado com oração, de presenciar quem é Deus e o que Deus representa para nós. É verdade também que se buscamos ao Senhor em primeiro lugar, as coisas que andamos, que temos andado ansiosamente falando, quer comer, quer beber, quer vestir, quer pagar as contas e outras coisas mais, coisas que Cristo Jesus, no Sermão do Monte, estava ensinando aos seus discípulos. E uma das ênfases em buscar o reino de Deus se faz atrelado também à oração e ao jejum. E ele acrescenta que nós não devemos andar ansiosos, que nós não devemos de forma nenhuma, meus irmãos, andar preocupados, porque quem ora, quem jejua, quem busca esses momentos com Deus, certamente, meus irmãos, não com o intuito de realmente como uma moeda de troca, mas como realmente um desejo de ter intimidade com Deus, Deus irá, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita bondade e benignidade, de nos conceder todos os dias a provisão necessária para as nossas vidas no nosso cotidiano. Quem busca o Senhor em oração e em jejum tem em sua mente o desejo, em primeiro lugar, Deus. É interessante, meus irmãos, observarmos que o jejum, ele é citado muitas vezes em contextos de arrependimento,
diante do pecado. Embora não seja esse ponto extenso, mas é interessante fazer uma pequena menção aqui. E qual é essa menção? Foi por causa do pecado que a cidade inteira de Nínive jejuou. Entraram em jejum. E o mesmo acontece quando nós lemos o livro de Joel. E o mesmo acontece também quando Neemias voltou para restaurar o templo do Senhor. E uma das ações que trouxe, meus irmãos, o interesse de jejuar, de se esvaziar, e que isso ocorreu na vida dessas pessoas, que quando eles oraram e jejuaram, logo depois disso, todo o povo se arrepende, todo o povo se prostra, todo o povo, meus irmãos, se ajoelha e adora o Senhor, como nós vemos relatado em Neemias capítulo de número 9. Ou seja, o jejum, a oração provocou no coração dos israelenses, daqueles que estavam dispersos e agora voltam para a sua cidade para se restaurarem. Aqui, meus irmãos, a oração e jejum levou um povo inteiro a arrependimento e a reconhecer a importância de Deus para as suas vidas. Não é difícil entendermos, meus irmãos, a relação entre confissão de pecado e jejum, porque quem jejua, volto a dizer, ele está se esvaziando, ele está abrindo mão de muitas coisas que ele deseja, que ele quer. O jejum é abrir mão de muitas vezes, de muitas coisas que desejamos, para que naqueles momentos Deus seja adorado, Deus seja buscado, a sua palavra seja meditada e seja exercida no coração. Isso provoca também arrependimento, porque vai trazer reflexão, a importância de Deus no nosso coração, a importância de ter o nosso Deus bem perto de nós, nesses momentos que temos vivido dessa pandemia, de tantas coisas que temos tido informação. Não é momento de discutirmos ou fazermos como os discípulos, estamos discutindo se A, se B, se isso é interpretado corretamente, se isso é mal interpretado. Nós precisamos buscar o Senhor, precisamos ter um tempo de jejum, orarmos para que haja arrependimento e para que haja intimidade com o nosso Deus a todo instante. Enfim, meus irmãos, o objetivo do jejum é sempre se concentrar em Deus, é ter uma iniciativa de buscar as coisas divinas, as coisas que são ordenadas por Deus, coisas que até em o Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, quando a profetisa Ana, ela fala que era necessário que o povo ali, em jejum e oração, buscasse, cultuasse ao Senhor. Então o objetivo do jejum é concentrar-se em Deus, é iniciar, é ter no seu coração a determinação de buscar uma intimidade mais profunda com o Senhor, e todo e qualquer outro propósito deve estar a serviço de Deus, como no caso dos apóstolos, que quando nós lemos em Atos capítulo de número 13, que antes de eles enviarem Paulo e Barnabé para uma missão, antes de eles escolherem Paulo e Barnabé, o que eles fizeram? Eles oraram, eles jejuaram, não mandaram Paulo e Barnabé de qualquer maneira, eles consultaram a Deus, eles se esvaziaram para buscar qual era a orientação, e diz a palavra de Deus em Atos 13, que eles foram totalmente orientados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, orar e também jejuar traz a nossas vidas a orientação divina através do teu Santo Espírito. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que também Deus, quando nós lemos em Zacarias 7, Deus interrogou o povo, dizendo: quando jejuares, acaso o que vocês fizeram, esse jejum é para mim, é com efeito para mim? E aqui eu quero dizer, será que muitas vezes Deus nos tem também interrogado, dizendo: por que você jejum? Qual é a motivação de vocês jejuarem? O que vos leva a jejuar? O que nos leva verdadeiramente a nos abster de algumas coisas? O que realmente nos provoca o coração de ter essa intimidade mais profunda com Deus? Benefícios físicos, êxito na oração, dotação de poder, discernimento espiritual. Essas coisas não devem tomar o lugar de Deus.
Ou seja, muitos às vezes jejuam para ter um poder, para ter autoridade, mas o jejum ele tem um propósito e objetivo explícito de buscarmos intimidade com Deus, de termos estreitamento relacional com Ele. Uma vez, meus irmãos, que o propósito básico esteja firmemente fixo em nossos corações, estamos livres para entender que há também propósitos depois secundários em jejum. Primeiro, o jejum deve ser realmente o objetivo claro, explícito, que devemos ter intimidade com Deus, e não para um benefício secundário de desejarmos algo, benefícios ou bênçãos de Deus. E eu quero terminar aqui, meus irmãos, voltando ao texto de Marcos, e aplicar ao nosso coração dizendo: por que os discípulos não tiveram êxito? Porque eles não estavam munidos do poder de Deus. Eles saíram com o propósito de falar em nome de Jesus. Mas aqui, meus irmãos, para que possamos ter a autoridade que há neste nome, e para que possamos viver isso, precisamos entender que orar e jejuar consiste em intimidade, em provocar relacionamento profundo e estreito com Deus. Não é busca de poder, porque talvez muitos estão buscando jejuar para expulsar apenas os demônios. Não, é intimidade com Deus. Se os discípulos estivessem orando, jejuando, em vez de ficarem gastando seu tempo em discussões vãs, que não levaria a lugar nenhum, gastando o seu tempo com aquilo que não era Deus, gastando o seu tempo com aquilo que não era a ordenança de Cristo, estavam querendo, diante das suas razões, combater algumas falácias. Porém, contudo, quando um pai desesperado pediu ajuda a esses 9 discípulos, eles não tiveram o que oferecer, foram envergonhados, porque talvez estavam cheios de si mesmos, estavam cheios de algumas coisas de si mesmos. Jejuar é esvaziar-se de si mesmo para se encher de Deus. E quando estamos cheios de Deus, meus amados irmãos, quando realmente buscamos o Senhor com oração e com jejum, além de buscarmos o poder de Deus, estaremos munidos com o seu poder. E foi isso que Jesus explicou aos seus discípulos: vocês não puderam expulsar esses demônios porque vocês não estavam cheios do poder, vocês não estavam na minha autoridade, vocês não tiveram tempo para buscar o Pai. Alguns discípulos viram no Monte da Transfiguração Jesus, Elias e Moisés, viram isso, mas não se concentraram na importância do que Jesus estava fazendo, de orar. No momento em que Jesus estava ali jejuando, estava buscando intimidade com o Pai, o Deus soberano e celeste, não havia neles essa preocupação. E quando eles foram colocados a provas, quando eles foram agora realmente provocados diante daquele menino que estava endemoniado, em que havia uma caça de demônios, em que Satanás operava livremente, envergonhando a família, envergonhando aquele jovem, lançando ele no fogo, na água, tentando matar a vida daquele menino, os discípulos estavam o quê? Fazendo o quê? Outra coisa. Meus irmãos, não é hora de ocuparmos o nosso tempo com aquilo que não seja Deus. É certo que precisamos trabalhar, precisamos comer, precisamos ter as nossas atividades, contudo, é importante orarmos e jejuarmos. E terminando, coloque isso no seu coração, ponha isso na sua mente, coloque isso impregnado nos seus pensamentos, que é muito importante neste momento. Em vez de estarmos gastando tempo como os discípulos estavam, em vãs discussões que não levam a nenhum denominador, porque está ali homens e mulheres armados, tentando trazer conhecimento, como nós temos visto hoje na mídia, brigas irrelevantes, palavras, pessoas, meus irmãos, tentando trazer interpretações pessoais. É hora de orarmos, é hora de jejuarmos,
É hora de buscar o poder de Deus através da oração, e é hora de estarmos cheios desse poder através do esvaziamento de nós mesmos, para que sejamos cheios da graça, do poder e do Santo Espírito de Deus. Então, meu irmão, ore, tira um tempo para você jejuar, tira um tempo para você buscar ao Senhor, e saiba, fazendo isso, você se sentirá melhor. Você verá que a sua intimidade, o seu estreitamento com Deus está melhor. A qualidade dos seus pensamentos, o padrão da sua vida vai mudar, porque a oração é necessária, o jejum também se torna necessário. Então, meus queridos, orem e jejuem também. Não façamos como os discípulos, que foram envergonhados, porque nem oraram e nem jejuaram. Não buscaram orientação e nem se esvaziaram. Então busque ao Senhor, e certamente o Senhor há de nos conceder a sua graça e o seu poder. Reverendo